na minha vida, justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Você que sabe, me ajude. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Só tu me entende, não me censura. Mas te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometi contra ti. Aleluia. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou te ouvindo. Falar comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Não vou demorar muito, irmãos, porque eu preciso de uma reunião rapidinho com os irmãos da igreja. Fazer uma reunião nesse domingo, no próximo domingo, amém? Com as pessoas que vão estar aqui também, para a gente acertar detalhes do nosso evento dia 18. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Colossenses 3, versículo 22. Diz assim: vós servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne,
não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Versículo 22. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Versículo 24. Sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Senhor, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, Deus. E que a sua palavra, nesse pouco tempo que temos, possa cair como uma semente, Senhor, em terreno fértil, e crescer e dar frutos para honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, quando eu leio uma palavra como essa, me faz lembrar de um homem chamado Neemias. Porque Neemias, a Bíblia vai dizer que ele se apresenta diante do seu Senhor com o coração entristecido, Brother João. Por quê? Porque as cidades dos muros estavam derrubadas, destruídas. Então o coração de Neemias cada vez ficava mais triste em saber que a cidade ou a terra dos teus pais estavam sendo saqueadas, invadidas, destruídas. Por quê? Porque os muros estavam derrubados. Então o coração de Neemias se entristecia cada vez mais. O rei conhecia Neemias, porque sempre que Neemias se apresentava diante do rei, ele era o copeiro, era aquele que provava da comida, é aquele que trazia dos alimentos, provava da bebida do rei, porque se estivesse envenenada, morria ele e não o rei. Então Neemias, sempre que serviu ao rei, ele serviu com excelência. E é sobre isso que hoje o Senhor colocaram no meu coração, na minha casa. Sobre servir ao Senhor com excelência. Fazer para o Senhor o que você faria como se Jesus Cristo estivesse diante de você. Como assim? Não entendi. Nós lemos um texto que diz assim: servir ao seu Senhor em carne. E eu falei, em carne? E eu não consegui entender o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim: coloquei alguém para que você sirva. E colocar alguém para que você sirva não é fácil, irmãos. Neemias está servindo ao seu Senhor, ao rei. E sempre que ele se apresentava diante do Senhor, o semblante de Neemias nunca chamou a atenção do rei, porque eu entendo que ele servia ao Senhor com uma excelência tremenda, que ele sempre estava alegre naquilo que ele fazia. Não tem nada melhor, irmãos, do que trabalhar na função que você ama fazer. Só que a vida não é um mar de rosas. Servir alguém nem sempre vai ser com aquilo que a gente ama fazer. Servir a Deus não é servir com aquilo que a gente ama fazer. A Bíblia vai dizer que o Senhor abriu mão da tua glória, do seu reinado, e veio servir a cada um de nós. Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor veio nos servir. E o cachorro que nos traz a paz estava sobre ele, porque você pode achar, não, ele não me serviu, não, serviu sim. Porque hoje, se nós vivemos o que nós vivemos, foi por causa dele. Então ele veio nos servir e nos serviu com excelência. Eu não consigo entender quando o Senhor Jesus, ele chama os discípulos, pega uma bacia, enche d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Algum discípulo vai dizer assim: não sou digno que lave os meus pés, mas Jesus, opa, se eu não te lavar os pés, verdadeiramente não serei digno de andar comigo. O Senhor mostra simplicidade e humildade em abrir mão de toda a sua glória para estar lavando o pé de quem é pecador, de quem é falho, de quem é errante. Mas serviu com excelência em todos os momentos. Com a alma aflita, com o coração ferido, e a Bíblia diz, com medo. Mas pastor, a Bíblia não diz medo, diz com o coração aflito. Ele faz o quê? Sobe ao monte para orar, e orando, sentindo as dores antecipadas, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que ele está querendo passar para mim? Não sei para você, mas para mim.
Com esse cálice eu não vou conseguir servir. Com esse cálice eu não vou conseguir permanecer. Com esse cálice eu não sei se sigo adiante. Mas, segundo eu aprendi, é nessas palavras que o diabo se aproxima. E eu começo a imaginar Jesus com toda onisciência, onipotência, onipresença, sentindo a presença do maligno, e já começa a dizer assim: ei, mas todavia seja feita a sua, porque a sua vontade é ser Senhor, e a minha é ser seu servo. Então, como seu servo, eu sei que vai ter coroa de espinho, vai ter açoite, vou perder sangue, vou sentir dor, mas como teu servo, faz a sua vontade em mim. Aleluia. Neemias está com o coração afligido, abatido. Isso passou para o semblante de Neemias, mas o que me chama a atenção é que Neemias não deixou de servir. Neemias foi fazer exatamente aquilo para o que foi chamado. Para que você foi chamado? Servir a Deus às vezes vai contra a nossa vontade, contra o nosso querer, contra as nossas expectativas. Mas tem um ditado no mundo que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E às vezes me falta muito juízo em ter que obedecer a voz de Deus naquilo que a gente acha que não convém. Jonas, a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem a ele, mas ele achava que a ordem de Jonas não convia. Então ele faz a ordem de Deus, não convia a ele. E o que ele faz? Ele tenta dar um drible, ele tenta... Fala em drible não, que a gente lembra. Ele tenta fazer o que o seu coração manda. Você que diz que segue o teu coração. Você que diz, como diz a Bíblia... Eu não entendo, às vezes, o conflito que a Bíblia faz em determinados momentos. Que a gente não vem servir aos homens. Mas a gente serve aos homens. Nós acabamos de ler um texto em que ele deixa bem claro que deixou o Senhor para cada um de nós. Todo mundo acha que Eliseu veio do nada e... Não. Ele foi servo de quem? Elias. Ele teve que servir a Elias, para entender que para servir a Deus é necessário servir alguém com excelência. Não tem para onde fugir. A gente não serve bem quando é pago, irmãos. Alguém decide o que fazer no seu trabalho? Eu vim trabalhar, mas hoje estou decepcionado que o Brasil perdeu ontem. Amanhã você vai chegar no seu trabalho dizendo: não vou fazer nada. Vou fazer o que eu quiser fazer e está muito bem pago. Servir a Deus, irmãos, é exatamente assim. Só que para quem tem visão espiritual sabe que já foi pago. E para quem acha que não foi pago, acaba servindo, Breve Vitória, a si mesmo. E faz da sua visão ou da sua servidão, eu faço o que eu quero. Já pensou? Servir a Deus, você fazer o que eu quero? Aí você não está servindo. Se você é seu próprio Senhor, você manda em si próprio. Mas se você é servo do Deus Altíssimo, eu amo quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Ele está dizendo assim: antigamente eu vivi em mim. Está entendendo, Valesca? Antigamente eu vivi em mim, e tudo que eu queria eu fazia, e tudo que eu não queria eu não fazia. Mas agora eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então eu vivo para servir a Ele, agradar a Ele, para o propósito dEle. É tudo para Ele. É tudo para Ele. O rei olha, porque ele conhece semblante, ele diz: o que está te afligindo?
O que está te incomodando? Tu nunca me serviste assim. E olha só, interessante é que ele não deixa de servir. Porém, o sorriso já não estava mais no teu rosto. Você está entendendo? Como Paulo e Silas vai servir entrando dentro de um cárcere depois de ter apanhado, ter sido machucado. Jesus é tão maravilhoso, irmãos. Eu amo esse Deus. Porque em questão de servir, Ele nos dá aula. Jesus é aquele que prega para 3 milhões de pessoas, mas é aquele que vai pregar para uma só que está lá no poço. E tem pregadores aí cobrando um dinheirão, não quer nem saber se a igreja tem condição disso. De graça eu não saio, eu conheço um. Posso dizer o nome que a gente está gravando e pode me processar no YouTube, eu já tenho processo de mais. Mas eu conheço um que falou, eu não saio de casa por menos de R$2.000. Que ele ouça isso. Eu não saio de casa por menos de R$2.000. Deus quebra, irmãos. E hoje ele está saindo por 5, 10, que ele virou mototáxi. O cara que dizia, eu não saio de casa para pregar por menos de R$2.000, agora está saindo, é mototáxi. Está saindo. Porque Deus, Ele quebra. Deus, Ele amassa. Deus ouve isso e diz, você não sai o quê? Ah, tu vai sair. A partir de hoje você vai guiar meu povo, vai subir lá no favelão e vai pagar R$5 a você. Você pode não entrar para pregar, mas você vai levar os meus ungidos lá na porta e você vai receber 5, 10, porque você disse que não sai de casa para pregar por menos de R$2.000. E eu pedindo a alguém, se puder me abençoar com uma coxinha na cantina, ó. E abençoar dizendo assim, não sai por menos de R$2.000. Só que tudo Deus vai anotando, irmãos. Nada disso passa batido diante de Deus, não. Jesus vai salvar aquela mulher lá junto. É tão interessante essa mensagem. Que Jesus já se depara com a mulher dizendo assim, olha, se me der dessa água. A mulher, não convém. Porque, irmãos, preste atenção no que eu vou estar te falando. Eu nunca vi um evangelho hoje de tanto confronto com aquilo que convém. Se convém eu fazer, eu faço. Se não convém, eu não faço. Convém servir a mim, uma mulher samaritana de servir? O Senhor, além de tal coisa, o Senhor vai batendo, né? Tivesse 5 relacionamentos. Nenhum dos 5 era teu. Mas a partir de hoje você vai sair daqui com um relacionamento só comigo. E a partir de hoje, olha como ela é interessante. Tivesse 5 relacionamentos e nenhum deles era teu. Mas hoje, se me der dessa água, tu vai sair com um relacionamento comigo que nunca mais. Nunca mais tu vai se sentir sozinha. O Senhor, Ele nos deu aula sobre o que é servir. E nós precisamos aprender a servir com intensidade, com vontade. Porque se você analisar o que entristeceu Neemias, não foi servir ao seu rei. Foi saber que ele estava servindo um rei, mas lá os muros de Jerusalém, estava tudo derrubado. Então ele queria servir a Deus lá. Olha só, quem serve a Deus, metendo a mão em massa, virando concreto, tijolo, preste atenção, irmão, geração 2026, os muros lá estão todos derrubados, a cidade está saqueada, mas deixa eu aqui servindo o rei aqui. Eu meti a mão em massa, tijolo, Deus me chamou para cantar. Deus me chamou para cuidar das crianças. Deus me chamou para pregar. Deus me chamou. A Bíblia diz que Neemias sabia virar tijolo, ou mexer em tijolo, virar concreto. Neemias era mordomo.
Nós estamos no evangelho hoje achando que servir é fazer o que quer. Servir é fazer o que agrada aos olhos. E pode reparar, irmão, a gente só quer servir se tiver holofote. Se não tiver holofote. Já viu aquele negócio de mídia que passa que a pessoa está ali, borocochô, a mídia passa assim quando filma. A gente quer servir, se tiver holofote. Se não tiver holofote, deixa eu te dizer, aproveitar para uma pancadinha de leve já para a reunião daqui a pouco. Nós vamos ter um evento lá na quadra do Horto. E eu preciso para cada departamento 2 ou 3. E fazendo as contas em casa, a gente nem tem isso tudo de membro. Ninguém vai querer ficar com o banheiro. Ninguém vai querer ficar com a água. Ninguém vai querer ficar. A gente quer ficar com aquilo que dá holofote. A gente quer ficar naquilo que dê visibilidade. E nos banheiros eu vou pedir a 3 micos que tem lá no Horto, um macaco maior, para ver se dá uma ajuda. A gente entende a Bíblia muito deturpada, muito diferente. E eu sou um tipo de pastor muito observador. Quem caminha comigo sabe. Eu nunca liguei se alguém canta muito. Eu nunca liguei se alguém prega muito. Eu sempre ligo, primeira coisa para ser obreiro, lealdade e trabalho. Sabe por quê, irmãos? Quem prega muito, prega em várias igrejas. Daqui a pouco vai achar uma igreja enorme, que, meu lugar é aqui, meu lugar é na Coreia, nada. Quem canta muito vai cantar em altares que são, um altar que é o tamanho dessa igreja aqui. Mas quem é leal? Por quê? Que muitas pessoas, não estou dizendo de quem saiu, irmãos, mas muitas pessoas já encrencaram comigo acerca de alguns obreiros daqui. Porque o obreiro dirige o culto sem liturgia. É porque não traz uma palavra, não tem uma palavra. Aí eu tive que bater. Eu falei, não tem palavra não, mas a palavra dele é melhor que a tua. Porque palavras bíblicas a gente aprende, tem maior eloquência, irmão, tem curso para isso. Mas palavra de homem que é assim sim, não, são poucos. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que lealdade está acima de qualquer coisa. E todo pastor precisa, todo altar precisa, todo ministério precisa de pessoas leais. Então nunca fique, não, porque fulano prega muito, o outro faz muito, o outro faz muito, o outro faz muito. Eu estou observando quem mete a mão na massa. Porque a massa fica sempre para o outro. O peso fica sempre para o outro. Aquilo que ninguém está vendo fica sempre para o outro. Qual foi a última vez que você chegou cedo para olhar o banheiro da igreja? Mas isso não é para outra irmã. Isso é para o outro irmão. Não é sempre para o outro. Mas a gente diz que serve com excelência. Tem pessoas que não conseguem mais servir sem um microfone, irmãos. Me tira o microfone para ver se eu fico. Me tira o microfone para ver se eu continuo. Me tira do meu cargo para ver se eu permaneço. Excelência. Meu pastor, ele sempre dizia assim, o obreiro ele precisa ser completo e saber um pouquinho de tudo. Irmãos, eu fiz curso igual do BOP. Eu não fiz, vou falar, nós temos uma geração muito Nutella, mas eu confio nessa geração. Meu pastor ele dizia assim, se chegar na casa de alguém na hora do almoço, bom seria não chegar. Hoje não, irmão. Pessoal, Camila, quer chegar lá na casa, na hora do almoço, oi, paz, vim orar. Que cheiro bom, irmã. E a coincidência, eu vim orar.
Mas está um cheirinho bom que só Jesus, meu estômago está colado na coxinha. Meu pastor dizia assim, não marque com ninguém a oração na hora do almoço. Mas se chegar lá e te oferecer, coma. Mas coma gostando ou não, não faça desfeita do que você. Mas sabe onde ele deu essa aula para a gente, Sérgio? Porque nós estávamos fazendo evangelismo na Avenida do Contorno. E na Avenida do Contorno, nós só encontramos pessoas passando necessidades horrendas, defecando em cima da cama, com fralda, sem fralda. E chegamos na casa da irmã Maria, na hora do almoço, ó. Quando chegamos na casa da irmã Maria, ela foi pegar o almoço para a gente, só que ela catava o que comia. Ou seja, eu tive um bom professor. O pastor olhou para a nossa cara e disse assim, vocês sabem o que eu ensinei vocês, né? E a gente, sim, senhor. Aqui tem macho. Aqui tem cabra macho. Só para vocês terem noção, no meu arroz eu achei uns 3 palitos e você está assim, ai, que nojo, que... Eu tive um treinamento, eu tive um preparo. Meu pastor não precisava falar em microfone, ele olhava. Hoje, falando no microfone, entra num ouvido e sai no outro. David, eu peguei meu prato, ela colocou o prato lá, um pãozinho verde, abençoado. Hoje eu te garanto, irmãos, se a gente olhasse aquilo, a gente fosse, obrigado, eu estou cheio. Hoje pode fazer. Na frente do meu pastor. Que antigamente as coisas eram diferentes. Irmão. Por isso que eu falei, eu fui treinado pelo BOP. É um crente de elite que nos ensinou tudo que tinha que ensinar. E se alimentamos e comemos e oramos. Na época até o Pierre já saía brincando, abraçando a irmã. Mas tem café? Porque Pierre ainda pedia mais. Tem café? Tem. Eu preocupado em tirar o que ela já catou, porque ela tinha 3 filhos, mas ela servia a gente com um sorriso imenso. Quem é você para servir quando você não tem quase nada? O que você oferece quando só tem aquilo para oferecer? Aleluia. Agora, Neemias vai servir fazendo o que ele nunca soube fazer. Neemias agora sai de uma função automaticamente olhando pelos homens digna para fazer coisas que não convêm. Eu nunca vou pregar sobre separação. Separação que eu falo não é de casal não, irmãos. É porque uma vez eu vi um pregador dizendo assim, você tem que saber quem anda do teu lado. Você tem que saber escolher quem anda do teu lado. Meu irmão, quando você está na obra, quem escolhe para você é Deus. Eu não escolho ninguém. Porque eu escolher vai parecer que eu sou superior. E eu não sou superior a ninguém. Até porque, falar igual o Vaninha, meu dedo é podre. Então prefiro nem escolher. Mas Neemias não está escolhendo. Porque quem precisa de ajuda não és. Tu está quebrado. Tu está cada vez mais vazio, vazia. E dizendo assim, não, porque eu vou escolher quem fica do meu lado. Nós não estamos em condições de escolher ninguém, irmão. É Deus que vem e seleciona. Até porque Neemias ele está precisando de ajuda. Não sei qual está funcionando. Neemias ele está precisando de ajuda. E quem está precisando de ajuda não escolhe. Aleluia. Veio de um lado, de outro, e da onde vinha Neemias dizendo, vamos embora aqui, o trabalho aqui é árduo. Vamos embora, o trabalho aqui. Mas quando alguém observa e vê que Neemias vai fazer o que começou, porque isso é interessante também, irmãos. Terminar o que se começa. Eu sou terrível lendo livro. Porque ou eu tenho uma solução de comprar aquele livro e não mexer mais em nada,
Porque quando eu começo a ler um livro, irmãos, eu olho para o outro assim e fico, Senhor, a batalha espiritual está muito grande. Fecho o livro, vou pegar o outro para ler. Não consigo ler um livro todo. Neemias, irmãos, ele está exatamente assim. Opa, eu estou precisando de ajuda, então vem. Só que Neemias percebeu, alguém percebeu, que o que Neemias começou, ele não ia parar. A fúria do diabo é ver que você está servindo com excelência, você não vai parar, independente da armadilha que ele tenha, ou da malícia que ele cause. Agora alguém diz para Neemias assim, olha, vem aqui, porque Sanbalat, Tobias assim, acha que vai parar o que Neemias começou. Mas Neemias manda uma resposta, irmãos, que está ocupado demais. Aonde está a sua ocupação? Aonde tem estado a sua ocupação? Se preocupando às vezes com o que não devia? Fazendo demais por quem não devia? E o Senhor aguardando o seu momento com Ele. Servir não é fácil, para a gente orar, para encerrar. Servir a Deus não é fácil, irmãos. Servir aos homens é mais difícil ainda, porque você vai servir a pessoas imperfeitas igual você. A gente não vai achar dirigente perfeito, pastor perfeito, igreja perfeita. Não vai achar, porque se você entrar nela, você destrói. Porque você é imperfeito igual a todos eles que lá está. É só mais um para a reunião de imperfeitos. Servindo a um Deus que é perfeito. E que procura sempre estar nos aperfeiçoando. Porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Nós somos fracos. Não para o diabo se orgulhar disso, mas para ele saber que nós somos fracos. Porque dependemos de um Deus que é forte e tem nos fortalecido dia após dia. Como você está servindo a Ele? Um dia sim, outro dia não. 2 dias não, 3 não, um sim. Servir a Deus nem sempre é quando você passa por essas portas para dentro. Servir a Deus é muito mais do lado de fora dela. Eu já falei isso essa semana que passou. E às vezes você está esperando entrar na igreja para servir. Quando na verdade Deus está falando para você servir no momento que você sai daquela porta. Continuar servindo com excelência. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus.